Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Na última semana de junho, a ADECO teve 2 grandes reconhecimentos internacionais. Foi recomendada pela Consumers International como uma das 6 organizações de defesa e proteção dos consumidores, com um trabalho de destaque nas 5 regiões da África, e foi reeleita presidente da mesa da Assembleia Geral da Consumar. Pelo que podemos dizer com orgulho que o nosso trabalho fala por si. Então continue na nossa sintonia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa na 8ª reunião do Comitê Econômico e Social Europeu na Bélgica. A ADECO foi reeleita para o cargo de presidente da mesa da Assembleia Geral da Consumar. Em informação jurídica, saiba qual a diferença entre o crime de roubo e o crime de furto. Em consumidor sustentável que está a usar bolsa de plástico, saiba porque bolsa de plástico já está na moda. Em direitos e deveres do cidadão consumidor, o dever de informar-se. Minuto do consumidor com dicas para proteger os seus dados pessoais nas redes sociais. A ADECO responde a um consumidor com um caso de envio e cobrança apenas da fatura da eletricidade, com posterior cobrança de 20.000 escudos do acúmulo de 8 meses da conta de água, sem cobrar do mesmo contrato da Eletra. Em educação financeira, vamos ensinar sobre educação financeira aos filhos nas férias. Consumo consciente sobre o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. As bolsas reutilizáveis devem ser fáceis de encontrar e de usar para que o consumidor as adote com facilidade. Por último, a importância de associar-se à ADECO. A ADECO participou na 8ª reunião do Comitê Econômico e Social Europeu na Bélgica. Recomendada pela Consumers International como uma das 6 organizações de defesa e proteção dos consumidores, com um trabalho de destaque nas regiões do Norte, Oriente, Ocidente, Centro e Sul da África, a ADECO foi uma das 3 organizações do grupo escolhida pelo Comitê Econômico e Social Europeu para participar na 8ª reunião da Rede de Partes Interessadas Econômicas e Sociais da União Europeia e África. O Comitê Econômico e Social Europeu organiza consultas regulares à rede das partes interessadas econômicas e sociais da União Europeia e África, que reúne representantes da sociedade civil organizada de ambos os continentes. E este ano, a ADECO foi indicada pela Consumers International e selecionada pelo Comitê para participar na 8ª reunião, que aconteceu nos dias 28 e 29 de junho em Bruxelas, capital da Bélgica. A reunião, intitulada Parceria União Africana e União Europeia para um Futuro Sustentável, centrou-se nos seguintes tópicos: envolvimento dos parceiros econômicos e sociais no acordo pós-Cotonou, instrumentos de financiamento da União Europeia para a ação externa, revisão intercalar, água e nutrição, o objetivo de fome zero e a sustentabilidade da água, matérias-primas críticas, uma parceria mutuamente benéfica para o desenvolvimento sustentável. Os consumidores cabo-verdianos foram representados pela presidente do Conselho da Direção da ADECO, Eva Marques. A Consumar reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral para apresentação, discussão e aprovação da lista dos novos corpos sociais para o triênio 2023-2026 e a ADECO foi reeleita presidente da Assembleia Geral. A reunião, que ocorreu no passado dia 27 de junho via Skype, foi presidida pela representante da ADECO na qualidade de presidente da mesa da Assembleia Geral, contou com a participação dos dirigentes cessantes e candidatos aos corpos sociais para o triênio 2023-2026, representantes da Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e Guiné-Bissau. A proposta da lista candidata ao novo mandato foi de total continuidade, sendo substituído apenas o cargo de secretário da mesa da Assembleia Geral. Após declaração de todos os membros fundadores com direito a voto, a lista candidata foi aprovada por unanimidade e, de acordo com os estatutos da Consumar, estes corpos sociais propuseram-se a cumprir novo mandato. A ADECO parabeniza o trabalho que tem sido feito por essa direção, desejando que continuem trilhando um caminho de sucesso em defesa dos consumidores.
nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Qual expressão você costuma usar? Roubaram ou furtaram tal coisa? Parece a mesma coisa, mas não é. Informe-se sobre qual a diferença entre o crime de roubo e o crime de furto, com a jurista Janils Oliveira em Informação Jurídica. É comum ouvirmos frases como: o meu carro foi roubado enquanto estava a dormir. Roubaram-me a carteira e não dei conta. Embora o furto e o roubo possam, para a generalidade das pessoas, parecer a mesma coisa, a verdade é que não são. Neste âmbito, importa referir que, não obstante o furto e o roubo partilharem algumas características, juridicamente são conceitos diferentes e a moldura penal para cada um desses crimes não é a mesma. Em poucas palavras, podemos referir que a diferença entre furto e roubo, ambos crimes contra património e propriedade, está na forma como cada um desses crimes é praticado. Enquanto que, no crime de furto, não se emprega violência ou ameaça na subtração de um bem, no crime de roubo, a violência e a ameaça é um elemento sempre presente. De acordo com o artigo 194 do Código Penal cabo-verdiano, o crime de furto consiste na subtração para si ou para terceiro de um bem móvel alheio. De acordo com o artigo 198 do Código Penal, o crime de roubo consiste na subtração de um bem alheio com recurso à violência e ou ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade física ou que coloque a pessoa na impossibilidade de resistir. Vou dar um exemplo. Estou sentado numa praça, chega o indivíduo e tira a minha carteira sem que eu o veja e foge do local. Aqui estamos perante um crime de furto. Imagina agora que o indivíduo chegou, empurrou-me, tirou-me a carteira e ameaçou-me e só depois foge do local. Aqui estamos perante um crime de roubo. 3 de julho é o Dia Internacional Sem Sacos ou Bolsas de Plástico. Neste episódio tão importante da rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, um projeto financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde, a bióloga Kelly Rocha vai estar na área com a nossa querida Vânia Mendes para mostrar-nos que bolsa de plástico já que na moda. Bolsa de plástico já que na moda? Eu estou muito curiosa para saber se isso é verdade. E se você partilha do mesmo sentimento, eu o convido a assistir o último episódio da nossa rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. É verdade que perante aos impactos negativos que as bolsas de plástico causam ao meio ambiente, a sua utilização tem sido repensada e o objetivo é substituí-las por opções que causam menos danos à natureza. No entanto, encontrar substitutos constitui um desafio, pois o plástico é um dos poucos materiais que permite transportar produtos alimentícios sem o risco de contaminação. Dito isso, você deve estar a dizer-me do outro lado que não tem como as bolsas de plástico saírem de moda. De fato, o plástico tem seus benefícios e as bolsas de plástico proporcionam bastante praticidade na rotina do dia a dia. Portanto, não devemos condenar a sua utilização sem antes refletir sobre a sua importância. Mais do que simplesmente afirmar que elas já não estão na moda, o que devemos fazer é adotar uma postura mais responsável antes e depois do seu consumo. Ao longo desta rúbrica, eu fui dando várias dicas que, ao aplicá-las, você poderia adotar essa postura mais responsável em relação ao consumo das bolsas de plástico com os 5 R's do consumo consciente. Eu espero que você se lembre que a mudança começa no repensar.
Independentemente se as bolsas de plástico saírem de moda ou não, continue a repensar a sua relação com o plástico. E por favor, saia do modo automático e não caia na armadilha de comprar novas bolsas de plástico a cada ida ao mercado. Para evitar a compra desnecessária, aplique os R's reduzir, reutilizar e recusar e vai ver que poderá poupar o seu dinheiro. Basta avaliar a situação. Reciclar também é uma alternativa, porém, em Cabo Verde esta alternativa é um pouco limitada. Então, para recompensar, você deve apostar fortemente nas bolsas reutilizáveis, especialmente neste mês de julho, onde celebra-se o Dia Internacional Sem Bolsas de Plástico. Você sabia, consumidor, que o dia 3 de julho é o Dia Internacional Sem Bolsas de Plástico? Essa data apela a população mundial a reduzir o consumo de bolsas de plástico e optarem por bolsas reutilizáveis, que poderá proteger o nosso meio ambiente de resíduos plásticos. Junte-se à causa e carregue sempre consigo uma bolsa reutilizável e recuse as descartáveis. A rubrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa plástica termina por aqui, mas não se descuide, continue a praticar o consumo consciente. Foi um prazer estar consigo e não se esqueça, nós protegemos aquilo que amamos. Vânia na área também é sustentabilidade e hoje estou ali com a ADECO para distribuir bolsas reutilizáveis aos consumidores ali na Praça Estrela. Bom dia, tudo bom? Tá bom, sim. Mano, é que você nome? Meu nome é Francisco Maria Silva. Você usa o bolsa descartável no dia a dia? Tinha os bolsos ali. Então, hoje estou ali com a ADECO para distribuir bolsas reutilizáveis e esse é você. Obrigada. Que você dá bolsa reutilizável é melhor para a sociedade, para o meio ambiente? É melhor, sim. Então, obrigada. Ok, obrigada. Já não encontrou mais um consumidor com bolsas descartáveis. Bom dia. Bom dia. Nós é da ADECO, nós estamos ali com Vânia na área para distribuir bolsas reutilizáveis. Bota usar o plástico de dia a dia? Tchau, tudo indo comprar bolsa. Então pronto, ali mais uma alternativa, bolsa reutilizável para ajudar o meio ambiente. Meio ambiente agradece. Lici, use e abusa. Muito obrigada. Está usando, vai abusar. Boa, obrigada. E agora, Nathalie, com Dona Isabel, que teve uma bela iniciativa de trazer essa bolsa de casa. Muito bom dia. Bom dia. Dona Isabel, onde é que está a iniciativa de trazer você bolsa de casa? Que se não trazer ele, ficar melhor. O que me comprar, já não te mete ele nele. Exatamente. As cozinha verde. Exatamente. Inclusive, olha, é reutilizável, ou seja, você dá mais do que um vez. Melhor que bolsa de plástico, não era? Claro, é melhor sim, que quando vou trazer a bolsa, que a gente bate a comprar, já bate para o nome que botou os bolsinhos mais pequenininhos. Exatamente. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigada por bom trabalho. Obrigada. Olha o que eu tive presenciar nesse exato momento. Um dentro que o outro. Muito bom dia, dona. Como é que é o seu nome? Ricardina. Dona Ricardina, nós estamos ali hoje com a ADECO para distribuir bolsas reutilizáveis, mais sustentável para o meio ambiente. E no Titoiago você tem que usar 2 bolsas plástico. Então nós estamos ali para oferecer você um reutilizável para você usar no dia a dia, para você diminuir drasticamente o uso de plástico. Porque o meio ambiente agradecer, ok? Obrigada. Nós estamos ali dessa vez com o senhor para oferecer bolsas reutilizáveis. Muito bom dia, tudo bom? Tá bom, obrigado. Mas é que você não? João Silvestre. Nós estamos ali para oferecer bolsas reutilizáveis aos consumidores que usam plástico. Você usa o plástico no dia a dia? Mais ou menos. Boa, então, não quero diminuir essa quantidade. Você usa 3, hoje você quer usar nenhum, é? Reutilizável para você usar no dia a dia para poupar aquele dinheiro assim, reutilizável, tem isto ao meio ambiente agradece, ok? Use e abuse. Obrigada. Ok, obrigada. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira.
Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Hoje, na rúbrica que o informa sobre os seus direitos e deveres de cidadão consumidor, vamos fazer exatamente isso. Informá-lo sobre o seu dever, que também é um direito. Informar-se e ser informado. Com a jurista estagiária Andrea Soares. O consumidor tem o dever de informar-se antes de adquirir qualquer serviço ou produto sobre as condições e qualidade dos mesmos, assim como sobre todos os aspectos do contrato. Esse dever de informar surge como um meio adequado para defender e reequilibrar ao máximo aqueles que sentiram-se prejudicados por informações insuficientes sobre produtos e serviços disponíveis no mercado. O fornecedor está obrigado a prestar informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado para o consumo ou aquisição. O fornecedor de bens ou prestador de serviços e direitos que viola o dever de informar responde pelos danos que causar ao consumidor. Um consumidor informado de forma geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para o consumo ou aquisição. Esta é em posição de fazer uma melhor escolha, ou seja, uma escolha consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas na aquisição de qualquer serviço ou produto. A 30 de junho celebrou-se o Dia Mundial das Redes Sociais. Aproveitando a data, confira algumas dicas para proteger os seus dados pessoais nas redes sociais com Simone Delgado em Minuto do Consumidor. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdos e informações. 30 de junho celebra-se o Dia Mundial das Redes Sociais. Para assinalar esta data, esta semana na rúbrica Minuto do Consumidor, trazemos algumas dicas para proteger os seus dados pessoais nas redes sociais. Primeira dica: proteja os seus dispositivos, telemóvel, tablet ou computador com senhas fortes e compostas. Utilize letras, números e símbolos na hora de criar a sua senha para torná-las mais difícil de descobrir e mude as suas senhas regularmente. Não use perfis de redes sociais para fazer login em outros sites. Faça o logout das suas redes sociais sempre que terminar de utilizá-las, principalmente se estiver a utilizar um dispositivo não pessoal. Evite clicar em links que lhes são enviados nas redes sociais, mesmo que sejam de amigos próximos. Verifique a procedência do link antes de clicar nela, pois pode cair em golpes de phishing. Instale em seus dispositivos um bom programa de antivírus e os mantenha sempre atualizados. Habilite a verificação em 2 etapas. Essa ação existe justamente para garantir a maior proteção das suas contas, pois só é possível acessar a sua conta em um novo dispositivo se for fornecida um código que é enviado ao número cadastrado. Evite usar computadores ou redes de Wi-Fi públicas. Cuidado com a partilha de informações pessoais e faça sempre ajustes de privacidade. Essas foram algumas dicas que pode utilizar para proteger os seus dados pessoais e utilizar as redes sociais de forma segura. Em outubro de 2022, um consumidor fez um contrato de fornecimento de água e luz com a Eletra. Todos os meses, a empresa fornecia as faturas do consumo da energia elétrica ao consumidor. Passado 8 meses, o consumidor recebeu uma fatura de água no valor de 20.000 escudos, referentes a 8 meses de fornecimento de água acumulados. O consumidor quer saber o que fazer e quais são os seus direitos nesse caso. A ADECO responde com o jurista Elvis Graça. Normalmente, quando um consumidor celebra um contrato de fornecimento de bens ou serviços, a empresa é obrigada a fornecer ao consumidor informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado para consumo ou aquisição, conforme prevê a Lei do Consumidor. Também, a lei que consagra as regras que deve obedecer na prestação de serviços públicos essenciais
Em ordem à proteção do utente, realça que o prestador deve informar convenientemente a outra parte das condições em que o serviço é fornecido e prestar-lhes todos os esclarecimentos que se justifiquem de acordo com as circunstâncias. Neste caso, devia a Eletra informar o consumidor que as faturas que vinha recebendo eram somente de energia elétrica. No entanto, nestas circunstâncias, o consumidor deve estar atento à fatura que recebe e, antes de proceder ao pagamento, deve analisá-la de forma cuidadosa, de modo que, ao constatar qualquer irregularidade, possa fazer uma reclamação. No contrato de fornecimento de energia elétrica e água com a Eletra, a regra é que a fatura emitida engloba os dois serviços prestados, mas há casos em que se cobra apenas um dos serviços, deixando para cobrar o outro serviço no momento posterior. No caso em concreto, o consumidor estava a pagar somente o consumo de energia elétrica, mas isso não o impede de pagar o consumo de água. E quando isto acontece, sem o conhecimento do consumidor, deve o consumidor dirigir a Eletra e negociar uma forma de pagar a dívida acumulada, preferencialmente de forma parcelada, tendo sempre em conta as possibilidades econômicas do consumidor. Portanto, caro consumidor, sempre que receba uma fatura da Eletra referente ao fornecimento de água e energia elétrica, analise-a cuidadosamente e veja se tudo está correto, de modo a evitar futuros constrangimentos. Aproveite o tempo livre para ensinar educação financeira aos filhos nas férias. Herman Freire nos dá algumas dicas de como fazer isso em educação financeira. Ensinando educação financeira para os filhos. Nas férias escolares, os pais têm uma ótima oportunidade para ensinar importantes lições de educação financeira aos filhos. Além de aproveitar o tempo juntos, é possível cultivar habilidades financeiras desde cedo, preparando-os para um futuro financeiramente saudável. Hoje vamos compartilhar lições valiosas sobre como ensinar educação financeira aos filhos durante as férias. Vamos? O poder do exemplo. Os pais são os principais modelos para os filhos, especialmente quando se trata de finanças. Durante as férias, envolva os seus filhos em atividades relacionadas ao dinheiro, como ir às compras, pagar as contas ou criar um orçamento familiar. Ao demonstrar uma abordagem consciente e equilibrada em relação ao dinheiro, você estará ensinando a importância de tomar decisões financeiras responsáveis, definindo metas e orçamento. Aproveite as férias para ensinar seus filhos a estabelecer metas financeiras. Explique que uma meta é um objetivo a ser alcançado e incentive-os a definir objetivos realistas, como economizar para um brinquedo desejado ou atividade especial. Ajude-os a criar um orçamento simples para acompanhar suas despesas e economia, mostrando como cada gasto é. Incentive a poupança. Estimule seus filhos a poupar uma parte do dinheiro recebido durante as férias. Mostre a importância de guardar uma quantia para alcançar objetivos futuros. Você pode criar um cofrinho das férias ou uma conta poupança para as crianças. Ensine-os a estabelecer metas de economia e acompanhe o progresso junto com eles. Transforme atividades em oportunidades de aprendizado. Aproveite as atividades de férias, como o passeio ao supermercado, para ensinar sobre preços, comparação de produtos e fazer escolhas conscientes. Incentive-os a buscar promoções e a entender o valor do dinheiro em diferentes situações. Jogo de educação financeira. Organize momentos de diversão em família, com jogos que envolvem dinheiro e tomada de decisões financeiras. Jogos de tabuleiro, como banco imobiliário ou aplicativos de simulação financeira, podem ser ótimas ferramentas para ensinar sobre investimento, orçamento e planeamento financeiro. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Deu justo nessa altura ali, sim. O que é que ele tem a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a fatura de luz e água cortada como te livre a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar,
que os materiais de escola que os meninos vão comprar, para um o que é que não te faz resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Muito debate, passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já amanhã que sim, vou até que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou de ser gabinete de orientação financeira, bairro para lhes dar-me organizar o dinheiro, te fazer orçamento familiar, e assim muito usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar bocadinho. A ser, mas então o gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá para poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mim. Então, também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no gabinete de orientação financeira para um consumo mais sustentável. 3 de junho, Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. Sim, vamos falar outra vez sobre isso e todas as vezes que forem necessárias para criar consciência. E hoje, Kathleen Silva fala de como as bolsas reutilizáveis devem ser fáceis de encontrar e de usar para que o consumidor as adote com facilidade. É o nosso tema de consumo consciente. Olá, consumidor consciente. Você sabia que 3 de julho é o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico? O objetivo desta data é chamar a atenção para a produção e para o consumo excessivo de sacos de plástico a nível mundial, propondo alternativas para resolver este sério problema ambiental. E quais são esses problemas ambientais provocados pelo consumo excessivo de bolsas de plástico? Estima-se que todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacos de plástico por ano, que acabam no lixo ao fim de meia hora de utilização. Ou então no meio ambiente, criando-se vastas ilhas de plástico nos oceanos. O plástico representa 85% da poluição marinha. Como os animais confundem o plástico com alimentos, eles acabam por morrer pela ingestão do plástico e, a par dos animais, os seres humanos, você que me está a escutar, estamos também quase diariamente a ingerir microplástico. E o Dia Internacional Sem Saco de Plástico apela à mudança de comportamento de todas as pessoas relativamente ao uso de bolsas de plástico. Cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o meio ambiente, levando sempre o mesmo saco de plástico para as compras, reciclando os sacos que nós já temos lá em casa ou utilizando sacos reutilizáveis. E que alternativas sustentáveis nós aqui no Consumo Consciente propomos em substituição das bolsas de plástico descartável? O uso de bolsas reutilizáveis. Elas podem ajudar a diminuir o uso de sacos de plástico se o consumidor mudar o hábito de adotá-las no seu dia-a-dia. Quanto mais fáceis de usar, práticas e confortáveis elas forem, mais os consumidores terão vontade de trocar os sacos de plástico por elas. Um produto fácil de utilizar é aquele que é eficaz, porque permite que o consumidor consiga executar as atividades que necessita, eficiente, porque permite que o consumidor faça as atividades sem precisar gastar muito tempo para usar ou para aprender a usar e sem cometer muitos erros, e prazeroso. Depois de usar o produto, o consumidor deve ficar satisfeito com a experiência, volta a usar e recomenda. Então, uma ONG brasileira que trabalha na sensibilização e mobilização da sociedade para um consumo consciente fez um teste com os consumidores brasileiros para se observar como os consumidores guardam as suas compras. E, de acordo com este teste, os principais problemas das bolsas reutilizáveis são dificuldade para acomodar os produtos,
porque as bolsas feitas de material muito fino não param em pé sozinhos. Foi necessário segurar a bolsa com a mão e usar apenas uma mão livre para guardar as compras. Desconforto ao carregar. As bolsas com alças muito finas magoam a mão dos participantes na hora de carregar. As alças compridas dificultam carregá-las na mão. Já as alças mais curtas não puderam ser levadas no ombro como alguns gostariam de fazer. O tamanho também foi inadequado. Algumas bolsas eram pequenas e não deu para guardar os produtos da compra. Outras eram baixas e alguns produtos ficaram à amostra. Nas bolsas grandes coube tudo, mas elas ficaram muito pesadas, difíceis de carregar. O espaço também foi limitado. Guardar a compra nas bolsas estreitas demorou muito mais tempo, com pouco espaço para manusear os produtos. Foi difícil organizar e separar os produtos na hora de guardar. E o material também foi pouco confiável. As bolsas de material muito fino geraram insegurança no consumidor, mesmo com mais capacidade de peso do que elas precisavam. Os participantes tiveram receio que elas arrebentassem. Então, o que fazer para que as bolsas reutilizáveis sejam mais utilizadas? Você que quer entrar no negócio das vendas de bolsas reutilizáveis, ouça agora algumas dicas. A bolsa reutilizável deve ter um tamanho bom para caber vários produtos sem amassá-los, mas não deve ser grande demais para evitar que se coloquem produtos em excesso e ela fica muito pesada para ser carregada. A bolsa reutilizável deve ter um formato de caixa com um material firme. Assim o consumidor fica com as duas mãos livres e pode ver os produtos dentro das bolsas, facilitando a organização da compra. O consumidor deve poder escolher entre diferentes modelos de bolsas reutilizáveis, práticas, boas de usar, com preço compatível, para ir aos poucos abandonando os sacos descartáveis. Os produtos devem caber por inteiro dentro da bolsa, porque nem todos os consumidores querem revelar o que compraram, nem onde fizeram as compras. O material deve ser grosso, as alças largas dão muito mais conforto, passam segurança e contribuem para aumentar as chances do consumidor utilizar a bolsa. E o preço deve ser baixo para incentivar o consumo. E o que é que cada um pode aprender e melhorar a partir deste estudo? Vamos falar diretamente agora para os estabelecimentos comerciais. O foco deve ser no consumidor. Procurem entre as opções disponíveis de bolsas reutilizáveis aqueles modelos que melhor atendam ao consumidor. As bolsas não devem ser tratadas como mais uma fonte de lucro direto. Coloquem preços razoáveis para cada modelo de bolsa. Mostrem e ofereçam as bolsas no momento em que o consumidor vai empacotar as suas compras. E agora, esta mensagem é para o consumidor. Experimente bolsas diferentes, caro consumidor. Reclame das que não forem boas para você. E quando você encontrar uma bolsa que seja boa, vai ver que não é tão difícil mudar de comportamento. Você vai deixar os sacos de plástico para trás e vai se sentir bem com a sua bolsa reutilizável. Útil, bonita, prática e confortável. Eu fico por aqui porque pequenas ações praticadas diariamente fazem bem para o seu bolso e para o meio ambiente. Até para a semana. Até lá, seja um consumidor cada dia mais responsável e consciente. A ADECO está completando 25 anos de existência e você ainda não sabe qual é a importância de associar-se à ADECO? Então, a hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor.
Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim da emissão do programa de hoje, que, tal como as conquistas da causa que defendemos, nos enche de orgulho e nos motiva para continuar nessa luta pela defesa e proteção dos direitos do consumidor cabo-verdiano. Você também pode apoiar. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarida Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.